Abençoados, eleitos e amados da graça de Deus, um ótimo início de semana para todos vocês, uma ótima segunda-feira para todos vocês, e vamos lá a mais um alimento, né, para o nosso espírito aqui. Hoje eu vou andar um pouco mais rápido, porque esse estudo aqui é grande, eu não sei se eu vou conseguir falar ele todo, né, nesses 40 minutos que eu faço o vídeo aí. Né? Meus vídeos são mais ou menos 40 minutos. Não sei se vai dar tempo, mas vou tentar aqui. Amém, abençoados? Se vocês não entenderem, mande mensagem aí, aonde fica debaixo do vídeo, tem onde você colocar mensagem. Foi, irmão André, ainda não entendi, não deu para entender. Aí eu vou depois explicar, posso até fazer um segundo estudo sobre o mesmo assunto, né? Para poder dar continuidade na explicação aqui, mas vou tentar fazer num vídeo só, tá bom? Peço a vocês que prestem muita atenção aí. Para vocês que não me conhecem, eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro, amém? Da cidade de Barra do Piraí. Tem meu número do WhatsApp aqui embaixo na descrição de vídeo, amém? Para que vocês queiram entrar em contato para aprender a graça de Deus, pode entrar em contato comigo, tá bom? E é isso aí. Agradeço a todos vocês que têm se inscrito aí, né? O meu canal tá aqui, ó, canal MDCG André Palhares. Se inscreva aí, não deixe de apertar o sininho de notificação, né? E dê o seu joinha aí, tá bom? Vamos lá, vamos lá. O tema desse estudo aqui é a Santa Ceia não representa mais nada. A Santa Ceia não representa mais nada. Ontem foi 7/7. Ontem foi o primeiro domingo do mês. Ontem, né, as igrejas comemoraram a chamada Santa Ceia. Amém? Então, eu resolvi, como eu não faço estudo no domingo, eu resolvi trazer esse estudo para hoje. Então, a Santa Ceia não representa mais nada. Já se cumpriu. Esse é o tema desse estudo. E eu vou falar sobre isso. Mas, irmão André, como é que é assim? Isso é uma blasfêmia. Santa Ceia não representa mais nada. É uma blasfêmia. É uma heresia. Antes de vocês acusar, antes de vocês refutar, dizer que é heresia, dizer que é uma blasfêmia, preste atenção nesse vídeo. Ele é bem claro. Amém? Então, abençoados, a Santa Ceia não é um mandamento, não é uma ordenância que era para ser feita até os dias de hoje. Amém? Santa Ceia é um alimento que se faz à noite. Quando é Natal, você faz a ceia de Natal. Quando é Ano Novo, você faz a ceia de Ano Novo. Né? Todo alimento que você, não propriamente Natal, Ano Novo, mas todo alimento que você faz à noite, entendeu? A noite para nós aqui, a partir, né, das 19, 20 horas, para nós já é noite, né? Então, todo alimento que você faz a esse horário, a gente chama de janta. A gente tem esse costume brasileiro, né? De chamar de janta, mas na verdade é ceia. É ceia, tá entendendo? E era esse vocabulário que os judeus usavam. Né? Jesus, quando fez essa ceia, ele fez ao anoitecer. Assim que a palavra diz, ao anoitecer. Então, era um alimento que se fazia à noite. Entende? Como ali era a única vez que ele se reuniria em carne, físico ali com eles, ele fez essa ceia. Para manter eles unidos ali, até que ele cumprisse aquilo tudo e voltasse, até que ele fosse levado a madeiro,
até que ele dissesse lá, está consumado, e ressuscitasse lá no terceiro dia. Ele diz, fazer isso em memória de mim. Quando você faz alguma coisa em memória de alguém, é porque esse alguém está morto. Fazer isso em memória de mim, só que ele ressuscitou no terceiro dia. Então, no terceiro dia, quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele voltou, ficou mais de 40 dias no meio deles, apareceu para mais de 500 testemunhas. Não era mais para ser feita essa Santa Ceia, porque já não estava morto, já estava vivo. Então, em memória, quando a gente faz uma coisa, quando a pessoa está morta. No terceiro dia, ele ressuscitou, estava vivo. Não era mais para praticar essas coisas. Amém? Mas eu vou explicar uma coisa para vocês, dentro da palavra, para que vocês possam entender melhor esse assunto aqui. Só estou mostrando para vocês que essa ceia, entendeu? Não é Páscoa judaica. Ceia é ceia. É um alimento que se faz à noite. É um alimento em que Cristo falou, fazer isso até que eu volte em memória de mim, para manter aquele povo reunido ali. Para que ele não se, né, fosse um para cada lado, né, e se perdessem. Para manter eles sempre junto ali, até que eu volte, como diz Cristo. Então, Cristo falou, fazer isso em memória de mim. Então, eles ficaram ali, esperando, né? Esperando ele voltar. Como ele voltou no terceiro dia, então não era mais para ser feito isso, não é? Compreendeste? Isso não era Páscoa judaica. A ceia era Páscoa judaica. Eu já várias vezes já falei isso. Mas é um erro que nós cometemos, tá? Ceia é ceia, Páscoa é Páscoa. A Páscoa não foi quando ele se reuniu na mesa e comeu com seus discípulos. Ali não foi Páscoa. Ali foi uma ceia, uma refeição que se fizeram à noite. Porque era a única vez que ele se sentaria com eles em carne e osso, em físico. Né? Depois se sentou novamente, mas já era espírito glorificado. Fisicamente, ali foi a última vez que ele fez isso para se reunir. Um alimento que ele fez para se reunir com seus discípulos. Amém? E Páscoa judaica não tem nada a ver com isso. Páscoa judaica não tem nada a ver com isso. A Páscoa foi quando Cristo foi lá no madeiro. Não quando ele estava se reunido à mesa, fazendo a chamada Santa Ceia. Páscoa quando ele foi levado para o madeiro. Ali foi a Páscoa. Então, nós vamos ler aqui um pouco dessa história. Em Êxodo 2, a minha Bíblia aqui tem um título dizendo a instituição da Páscoa. Né? Então, começa assim, Êxodo 12, vou começar com 1, e diz assim, o Senhor disse a Moisés e a Arão, na terra do Egito, né? Arão era o sumo sacerdote. Este mês será para vocês o principal mês. Será o primeiro mês do ano. Fale a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada família. Você vê aqui que era uma coisa individual, né? A pessoa hoje fala assim, a salvação é individual, né? Então, essa salvação aqui era individual, né? Mas a salvação não é individual. Esta foi individual. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. É fácil, quando você faz um churrasco na sua casa, quantas pessoas vai vir? Então você vai calcular quanto você vai comprar de carne. Mesma coisa aqui, tá?
o cordeiro será sem defeito, presta atenção, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito, mas usamos mais a palavra cordeiro por causa de Cristo, né? Vou chegar lá, calma aí. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Cristo foi crucificado o quê? Também no crepúsculo da tarde. Preste atenção. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que vocês comerem. Vamos pular agora para o 12, porque essa história é grande, né? Então, se eu quero fazer esse estudo num só, vamos pular para o 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto de pessoas como de animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Executarei juízo. Foi mais um juízo. Dilúvio foi um juízo. Nesse dia do Egito foi um juízo. Amém? Não foi um juízo contra o povo do Egito, contra os deuses do Egito. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Abençoados, só eu lendo isso aqui, muitos de vocês já devem ter captado a vossa mensagem ao mestre Guru. Igual aquele programa que tinha, captei a vossa mensagem ao mestre Guru, do nosso saudoso ator aí, né, Rogério Cardoso, né? Muitos de vocês já devem ter captado a vossa mensagem, mas eu vou fazer aqui uma elucidação dessa história para que vocês consigam entender o que está sendo dito aqui. Preste atenção. Para os judeus, o Pessar significa, ainda significa para eles, né? Não era mais para significar, mas ainda significa, né? Festa da liberdade. Pois comemora a saída do Egito, local onde eles ficaram 400 anos como escravos. Então, toda a época do ano em que eles fazem, né, essa comemoração, lembrando desse dia que eles foram libertos do Egito. Amém? Então é uma festa comemorativa que eles faziam para lembrar quando os antepassados deles foram libertos do Egito por 400 anos, que ficaram lá como escravos. Amém? O Pessar não significa Páscoa. Essa palavra Pessar significa passagem. Muito usado por os judeus como passar por cima. Por que passar por cima? Porque quando o anjo da morte chegava na casa do hebreu, não hebreu, mas muitos egípcios fizeram isso também, tá? Quando Moisés saiu lá do Egito, muitos egípcios seguiu Moisés. Muitos egípcios abraçaram também essa fé. Nesse dia que Moisés deu essa ordem, né, que mandou Moisés dar essa ordem para os hebreus, muitos egípcios que eram amigos deles também abraçaram essa ordenança, também fizeram isso em suas casas. Muitos deles fizeram. Não a maioria, mas muitos fizeram. Então, a passagem do anjo sobre aquela casa que tinha esse sangue na porta, né? No umbral da porta, entre a porta que eles faziam na parede, né?
Quando esse anjo da morte passava e aquela casa tinha na sua porta o sangue do cordeiro, o anjo da morte passava por cima da casa, não atingia ninguém na casa, ninguém, primogênito nenhum, morreria daquela casa. Então, eles foram o quê? Salvos pelo sangue do cordeiro pascual. Né? A palavra pascual nasceu do cristianismo. Pascual. Né? Representando Cristo. Então, eles foram salvos pelo sangue do cordeiro. Aquele cordeiro, aquele sangue daquele cordeiro que foi colocado assim em volta da porta, quando o anjo da morte passava, via aquele sangue e aquelas pessoas eram salvas. Aquelas pessoas que fizeram isso foram salvas, né? Então, toda aquela história é verdadeira. Porém, estava figurando o que havia de vir. Era uma figura do que havia de vir. Observe o que Paulo falou em Hebreus 1. Paulo disse, ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, e não a imagem real das coisas, ela tinha sombra daquilo que viria. Então, aquele sangue daquele cordeiro que foi colocado na porta das casas dos hebreus, e muitos egípcios, né, também creram nessa causa e também foram salvos. Eles foram salvos pelo sangue daquele cordeiro que foi colocado ali na porta deles. Amém? E qual diz Paulo aqui? Visto que a lei é sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas. Ela era sombra para aquilo que aconteceria no dia da última Páscoa, que qual o Cordeiro Pascual foi Cristo. Cristo foi o Cordeiro Pascual. Ele foi levado no madeiro. E o sangue derramado dele lá no madeiro também remiu o pecado do mundo. Também salvou o mundo. Salvação eterna? Não. Estou falando de uma salvação física, mental. Salvaram ele daquela lei que os condenava, daquela lei que os fazia pecadores. Então diz que a palavra diz que ele veio para tirar os pecados do mundo. Ele veio para tirar a lei do mundo. Que é a lei que levava o povo a transgredir. E a palavra transgredir significa pecar. Então, pecar, entendeu? Era a transgressão da lei. Cristo veio tirar a lei. Se tirou a lei, tirou o pecado do mundo. Então, os judeus daquela época, em qual Cristo estava no madeiro, entendeu? Foram remidos os pecados dele. Todas as transgressões do passado que os antepassados deles praticaram foram esquecidos. Foram perdoados. Por causa do sangue do verdadeiro Cordeiro que foi Cristo lá no madeiro. Nunca jamais podes tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Por quê? Porque fazem esse ritual comemorativo. Não entende que isso era apenas uma figura de coisas que viria. Então, não pode aperfeiçoar. Entendeu? Porque eles fazem um ritual, não é religioso. Diz eles que eles são religiosos, mas não é religioso. É apenas comemorativo. Mas a Páscoa é mais do que uma simples comemoração. A Páscoa é mais que uma simples comemoração. E essa comemoração que se faz anos após anos, a palavra está dizendo, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com o mesmo sacrifício que ano após anos, perpetuamente, eles oferecem. Esses sacrifícios são apenas comemorativos. Amém? Que anos após anos oferece. Não pode tornar ninguém perfeito. Essa ceia que vocês acham que tem que fazer
todo primeiro domingo do mês, é comemorativo. Não tem valor nenhum espiritual. Não tem nada de espiritual nisso. É apenas uma comemoração. Quando você comemora o seu aniversário, tem alguma coisa espiritual nisso? Não. Você faz uma festa para comemorar o seu aniversário. Você ora, pede a Deus, né? Agradece pelos esses anos de vida, mas não é nenhum ritual religioso. Tanto que todo mundo pratica aniversário. O ateu pratica aniversário, o evangélico pratica aniversário, o cristão, eu pratico aniversário, né? Sou cristão. Porque não é uma festa religiosa, é uma festa comemorativa. E essa festa comemorativa que eles faziam, né? Anos após anos, jamais poderia tornar perfeito o ofertante, com o mesmo sacrifício que perpetuamente, quer dizer, anos após anos, eles oferecem. Então vem os doutores, os sabe-tudo, só que não, e diz, você pulou o capítulo 14. Não pulei não, abençoado. Eu vou explicar o capítulo 14. O que está escrito no capítulo 14? Esses dias lhes será por memorial. E vocês o celebrarão como festa, celebrarão o memorial como festa, igual você faz a festa do seu aniversário. É um memorial de ano após ano comemorando um aniversário. Você está ficando mais velho, você vai comemorando. Entendeu? De geração em geração. Minha bisavó comemorava aniversário, minha avó comemorava aniversário, minha mãe comemorava aniversário, eu comemoro aniversário, meu filho, meu neto vão continuar comemorando. Entendeu? Uma comemoração memorial, uma festa memorial. Esse dia lhe será memorial e vocês celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração. Vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Aí vem os doutores. Não está falando aí. Estatuto perpétuo. Mas eles esquecem que está escrito aqui, que é uma festa comemorativa. É um memorial. Uma coisa que é uma festa que memorial, ou seja, uma festa que comemora uma celebração em memória, não tem nada espiritual nisso. Não tem nada espiritual nisso. Entendeu? É apenas uma comemoração. Que anos após anos a pessoa... Dia das Mães. Então, todo ano, no mês do Dia das Mães, se comemora ali o Dia das Mães, as pessoas compram presente, entendeu? Abraça suas mães e beija. Quem não tem mãe, né? Ora por elas, entendeu? Agradecendo, né? De ter colocado você nesse mundo. E memoração, é uma festa memorial. É uma celebração memorial. E todo mês vai ser o mesmo mês, da mãe, do aniversário, dos namorados, e dos amigos, e vai assim, anos após ano. Não tem aperfeiçoamento nenhum nisso. Eu estou dando um exemplo, tá? Mostrando aqui que essas festas comemorativas não tinha aperfeiçoamento nenhum nisso. Era apenas uma festa memorial, mas eles esquecem disso. Eles não leem isso. Eles vão direto lá para tentar refutar a gente, eles vão direto lá e diz: este dia é por estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo. Entendeu? Esse estatuto perpétuo aqui não tem nada a ver com Cristo. É um estatuto perpétuo que foi ordenado pelo o sacerdócio, né, de Arão. Não tem nada a ver com Cristo. O sacerdócio de Arão foi a lei de Moisés. Amém? A lei de Moisés, que já não tem mais, já não existe mais, já foi revogada. Se você está em Cristo,
Entendeu? Você está no novo sacerdócio. Você está no novo sacerdócio. Então você não tem que seguir o sacerdócio ordenado por Arão. Mas você tem que seguir o sacerdócio ordenado por Cristo. Olha o que Paulo diz assim, aqui. Hebreus 7, 11, 16. Eu não sei se eu vou ler todo, mas, né, se vocês quiserem, vocês lerem na sua casa. Se, portanto, a perfeição houvesse sido mediante o sacerdócio levítico, ao qual Arão foi o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote, pois nele, baseado, o povo recebeu lei. Esse antecochete, anteparênteses, não está no original bíblico. Colocaram aqui para nos elucidar, né, o entendimento. E está escrito aqui, pois nele o povo recebeu a lei. Então, se essa lei fosse perfeita, se fosse perfeita, por que haveria necessidade ainda de se levantar um outro sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, a qual Cristo é o sumo sacerdote, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também há mudança de lei. Então, aquela ordem que diz que era perpétua, era segundo a ordem de Arão, mas mudou-se o sacerdócio. Hoje estamos sob o sacerdócio de Cristo. Então, esse perpétuo não serve mais para nós. Não vale mais nada para nós. Por quê? Porque mudou-se o sacerdote. Não é mais o sacerdócio segundo Arão, mas segundo Cristo. E o próprio Cristo disse, registrado em Lucas 16, 16, ele diz, a lei e os profetas vigoraram até João. A lei e os profetas vigoraram até João. Então, esse perpétuo terminou em João. Se encerrou. A partir de João, deixou de ser perpétuo. Amém? Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Desde esse tempo vem sendo anunciado um novo sacerdócio. Olha o que diz João o Batista sobre Jesus. João 1,29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, João estava lá no Jordão, né? Estava no Jordão batizando, e Jesus veio encontrar com João. E João disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então o povo foi salvo através de quê? Da remissão dos seus pecados. Amém? Como houve essa remissão de pecado? Quando Cristo foi levado ao madeiro. Amém? E derramou seu sangue no madeiro. Aquele sangue, né? Destruiu, acabou, revogou a lei. Revogou a lei, tirando o pecado do mundo. A lei era o pecado. Amém? Então o sangue do Cristo derramado no madeiro foi a última Páscoa. Cristo foi o Cordeiro Pascual. Aquele cordeiro lá, da época da história de Moisés, quando ele saiu do Egito, estava representando apenas, figurando aquilo que havia de vir. Igual Paulo falou que a lei é sombra do bem vindouro. Cristo foi o verdadeiro cordeiro. Amém? Que foi levado para o madeiro para ser sacrificado. Amém? Então João diz, João 19, 28, 30. 19, 28, 30. Depois vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, ele viu, quando ele estava lá no madeiro, ele viu que tudo já estava consumado para se cumprir as escrituras. Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu.
Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeber vinagre numa esponja, fixando-o num caniço de isopor, lá chegar à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu-se o espírito. Está consumado. Cristo foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo. O sangue de Cristo lá no madeiro, entendeu? Representa o sacrifício dele. Aquele sacrifício, entendeu? Aquele sacrifício lá no madeiro, né? Remiu o pecado das pessoas, salvou as pessoas daquela lei que os tornava pecadores, daquela lei que fazia eles, anos e mais anos, tentar ali, com ato memorial, se aperfeiçoar, mas jamais tornaria perfeitos o ofertante com o mesmo, né, com as mesmas obrações que anos após anos tentavam, né, perpetuamente, né, anos após anos, estavam praticando. Porque é apenas um memorial para aquilo que havia de vir. Cristo foi o Cordeiro perfeito, Cristo foi o Cordeiro verdadeiro, Cristo verdadeiramente remiu os pecados do mundo. Remiu o pecado do mundo no caso dele, tirando a lei. Então você não precisa agora repetir isso anos após anos. Amém? Porque esse sacrifício dele, Paulo diz em Hebreus 10, 14 a 22, não vou ler tudo, mas vocês lêem. Porque como a única oferta, Paulo diz, como uma única oferta de sacrifício no madeiro, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto-nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a tua mente as escreverei. Acrescenta, também, de modo nenhum, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre, para sempre. Abençoado irmão evangélico, que diz, eu sou pecador, nós somos pecadores. Não, meu filho. Cristo, lá no madeiro, já remiu os pecados. Ser pecador é transgredir a lei. Você não pode transgredir a lei, porque não nascemos num pacto da lei, nascemos num pacto da graça. Estamos hoje no pacto da graça. Muitos ainda não estão vivendo a graça, mas já está no pacto da graça. Há uma diferença de estar no pacto da graça e viver a graça. Né? Você tem que aprender a viver a graça. Ouvir as coisas que a gente está ensinando aqui, entendeu? Em vez de ficar brigando, refutando. Preste atenção e aprenda as coisas que a gente está ensinando. Você vai passar a viver a graça. Você está no tempo da graça, mas está ainda aí no sistema religioso, fazendo igual esses hebreus aqui, igual esses judeus, que ficavam aqui repetindo esses sacrifícios perpetuamente, anos após anos, que não os levaria à perfeição. Nunca levou eles à perfeição. Então teria que vir o verdadeiro cordeiro. O verdadeiro cordeiro teria que vir. Amém? Para lá no madeiro, ser sacrificado lá no madeiro, para remir, né? Para remir os pecados daquele povo que transgredia a lei, para salvá-lo, assim como o cordeiro lá da história de Moisés salvou aqueles através do seu sangue. O sangue de Cristo também salvou a todos os judeus através do seu sangue. Foi uma representação. Essa Páscoa comemorada lá no madeiro, não, a Páscoa não é Santa Ceia,
quando Jesus sentou na mesa e reuniu com seus discípulos, não era a Páscoa, era apenas alimento que Jesus estava com ele, conversando ali com ele, porque era o único alimento que Jesus faria em carne e osso junto com aquele povo. Depois dali, ele seria levado ao madeiro. Lá no madeiro, sim, lá foi a Páscoa. A Páscoa foi no madeiro. E o sangue dele lá no madeiro que salvou aquele povo judeu. Amém? Não salvou nós, salvou aquele povo judeu. Das transgressões do passado deles. Eles transgrediam a lei. E a Bíblia diz que a lei que o pecado é a transgressão da lei. Então, quando você transgredia a lei de Moisés, você era um pecador. E Cristo lá no madeiro, ele salvou aquele povo revogando a lei. Sem lei, sem transgressão. Sem transgressão, sem um ser humano pecador. Não existe mais um ser humano que pode pecar, porque não existe mais a lei. Nós nascemos depois de 70 para cá. Nossos antepassados, e até hoje nós, e vem meu filho, vem meus netos, estamos no pacto da graça. Não estamos no pacto da lei, então não podemos transgredir a lei. Se você não pode transgredir a lei, você não pode ser um pecador. Então, essa Páscoa é mais que uma comemoração. É mais que uma comemoração. É um ato de sabedoria predestinada que eu espero que hoje, com esse estudo, você está entendendo. Que não é mais para fazer essa Santa Ceia, porque aquela foi a última. Não é mais para comemorar a Páscoa, meus amigos judeus. Eu tenho muitos amigos judeus. Meus amigos judeus, não é mais para comemorar a Páscoa. Esses amigos judeus meus creem em Cristo, tá? São messiânicos. Então, só que eles praticam a Páscoa. Não é mais para praticar a Páscoa. A Páscoa do Cristo, né? Cristo foi o Cordeiro Pascual. Cristo foi o verdadeiro Cordeiro que salvou o seu povo judeu. Amém? Ele foi o último Cordeiro, o único e perfeito Cordeiro. Amém? Então, então está escrito aqui, vamos lá, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aperfeiçoou para sempre. Você é aperfeiçoado para sempre, meu irmão. Não precisa mais repetir essa ceia, não precisa mais repetir essa Páscoa. Eu falo aí para evangélico e para judeus. E disto nos dá também o Espírito Santo, o testemunho, quanto, pois, ter dito. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis. Não é mais lei escrita em pedra, lá em pedras, né? Mas hoje é escrito no nosso coração, né? E sobre essas leis, e sobre as suas mentes escreverei. Acrescenta, também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão deste, já não há oferta para o pecado. Então, para o povo judeu daquela época, remia os seus pecados, o que fazia? Pegava um cordeiro, né? Na época de Moisés, botaram o sangue nas portas, né? Para serem salvos do anjo da morte. Depois, a história judaica, quando eles pecavam, eles pegavam o cordeiro e levavam lá para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote ali oferecia aquele cordeiro para remissão dos pecados daquela pessoa, dele próprio e daquela pessoa, entendeu? E remia os pecados daquelas pessoas até ele voltar a pecar novamente, levar o ovo do cordeiro
remia, pecava novamente e ficava nessa onda aí. Cristo veio como Cordeiro Pascual, o verdadeiro e único Cordeiro, e se sacrificou lá no madeiro por todo aquele povo judeu. Amém? Onde há remissão deste, já não há mais oferta pelo pecado. Onde há remissão deste, quer dizer, se Cristo foi o Cordeiro Pascual e se ofereceu como sacrifício, como uma única oferta, única, quer dizer, aquilo foi definitivo, não é mais para se fazer, como uma única oferta, se ofereceu para tirar o pecado do mundo. Amém? Com uma única oferta. Então, não há mais onde a remissão deste, já não há oferta para o pecado. Não precisa mais fazer oferta para o pecado. Se não precisa mais fazer oferta para o pecado, essa Páscoa judaica que vocês, meus amigos judeus, praticam, e outros aí convertidos ao judaísmo estão praticando, não tem mais validade espiritual nenhuma. É apenas um ato comemorativo. E um ato comemorativo não pode aperfeiçoar ninguém. Essa ceia que vocês dizem ser Páscoa judaica, não é Páscoa. E também não é uma ordenança perpetuamente. E também não tem valor mais nenhum. E qual eu botei o título aqui? Santa Ceia não representa mais nada. É isso aí. Já se cumpriu. Já se cumpriu. Esse mandamento da Páscoa, se cumpriu quando Cristo foi levado ao madeiro, lá no ano 33. Quando ele foi sacrificado lá no madeiro, no ano 33, ele foi o Cordeiro Pascual. Então não precisa mais repetir anos após anos isso. Anos após anos, não precisa mais, nesse dia da Páscoa, comemorar isso, porque isso já foi cumprido. Não precisa mais matar animalzinho, né? Hoje não se faz mais isso. Os judeus de hoje não se faz mais isso. Mas eu estou só explicando, não precisa mais, porque o animalzinho não pode mais aperfeiçoar ninguém. Né? A palavra diz aqui em Hebreus, se você ler tudo aí, você vai saber, vai mostrar aí que é impossível que o sangue de animal pode remir pecado. O único sangue que remiu o pecado foi do Cristo lá no madeiro. Perpétuo, igual Paulo diz aqui, perpétuo, para sempre. E onde há a remissão onde houve a remissão do Cristo ali, já não precisa mais oferta para os pecados. Essa Páscoa se encerrou, esta Santa Ceia não representa mais nada, tudo já foi cumprido. Amém? Espero que vocês tenham entendido aí. Eu quis fazer esse estudo hoje, porque ontem foi o primeiro domingo do mês, onde muitas igrejas praticaram a Santa Ceia. Apenas um ritual, meus amados, que não serve para nada. Você indo lá ou no hino, para Deus, isso não significa nada. É um ritual apenas, uma festa comemorativa que vocês fazem todo domingo do mês, vou dizer assim, sem espiritualidade nenhuma nisso. Não tem espiritualidade, não tem nada de espiritual nisso. Amém? Isso jamais pode aperfeiçoar vocês em nada. Então, eu digo aqui que a Páscoa é mais que uma comemoração. É mais que uma comemoração. Amém? Então vocês têm que entender o que o irmão André falou aqui hoje para vocês poderem entender perfeitamente o que é a Páscoa. Amém? Então é isso aí, meus amados. Eu sou o André Palhares. Sou André Palhares, do canal
MDCG André Palhares. Se inscrevam aí. Ajude o canal do irmão André a crescer. Amém? Traga mais pessoas para conhecer, né, o canal do irmão André. Se inscreva também no canal do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual, canal do meu irmão Ivanilton da Cruz, canal Guerreiro da Fé. Vou embora, já passei do horário, espero que vocês tenham entendido aí. Ouça 1, 2 vezes esse estudo, para que vocês possam compreender perfeitamente. Amém? Muito obrigado, até a próxima. Graças e paz.